Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que a graça do Senhor Deus se derrame abundantemente sobre a sua vida e a vida da sua família. O medo é uma força muito poderosa. O medo pode paralisar-nos. O medo nos derrota. O medo frustra todos os nossos planos, projetos, sonhos. O medo, ele tem esse poder de intimidar-nos e fazer com que nós fiquemos como que à deriva sem saber o que fazer da nossa vida. Algumas vezes pensamos que o medo é algo mau. Não, o medo não é algo mau. O medo é algo bom. É um mecanismo de defesa criado pelo próprio Senhor Deus para que nós possamos ter sabedoria para enfrentar as situações da nossa vida. Porque o medo nos adverte dos perigos, dos riscos, das ameaças que existem ao nosso redor. E dessa maneira, nós podemos avaliar a melhor forma de enfrentarmos essas situações para que possamos vencê-las, para que possamos suplantá-las. Ter medo não é mal. Ser dominado pelo medo, ser paralisado pelo medo, isso é mal. Algumas vezes as pessoas pensam que corajosos são aqueles que não têm medo, e isso é um erro. Coragem é você ser capaz de controlar o medo. Coragem é você ser capaz de perceber aquilo que o medo está te dizendo sobre as situações ao seu redor e então você avaliará a melhor maneira de enfrentar essas situações para que você possa suplantá-las e ser vitorioso, mesmo em situações muito adversas. Lembre-se sempre que o medo, ele vai sempre buscar dominar o teu coração para impedir que você avance. Por isso que o medo, ele é tão poderoso. Ele algumas vezes, ele inclusive se manifesta de maneiras que nós inclusive dizemos que são irracionais, mas se manifestam em nosso coração e nos paralisam. Quantas vezes não ficamos paralisados com a simples visão de uma barata? Quantos de nós não estão paralisados porque estão pensando no futuro, em como será o futuro? Quantas vezes nós ficamos paralisados sem saber o que fazer, completamente desamparados, porque não sabemos como viveremos o dia de amanhã. O medo, ele é assim poderoso. Como vencê-lo? Será que podemos vencer o medo? Meu amado, nós podemos vencer o medo. E a maneira de vencer o medo é algo que é muito claramente colocado na Escritura. Por exemplo, no Salmo 27 nós aprendemos sobre isso. O salmista fala o seguinte no primeiro verso: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Essa é uma palavra de confiança do salmista. E ele está dizendo algo bem simples. Ele fala assim: confiando no Senhor, eu não tenho que temer. Aquele que teme ao Senhor não teme mais nada. Aquele que tem fé em Cristo e que lança sua vida sobre Jesus e mantém os seus olhos em Jesus, não teme nada mais. Aquele que coloca sua vida diante do Senhor, crendo no Senhor e vivendo em completa dependência do Senhor, recebe poder da parte do Senhor para enfrentar todas as lutas, dificuldades, aflições, sem temer nenhuma dessas lutas, porque ele sabe que ao lado dele está o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que pode ajudá-lo a triunfar sobre todas as lutas. Muitas vezes, nós andamos pela vida meio que manquejando, ora determinados, ora desanimados, ora corajosos e ora tímidos, porque desviamos os nossos olhos do Senhor. Enquanto você estiver olhando para o Senhor, confiando nele, dependendo dele, você viverá uma vida sem medo e realizará coisas extraordinárias. Você está lembrado de Pedro, que vê Jesus andando sobre as águas e diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E então ele foi até onde Jesus estava, caminhando sobre as águas. Mas então ele tirou os olhos do Senhor.
Ele ouviu o vento, ele viu as ondas, ele percebeu o ambiente ao seu redor, ele foi tomado de medo e ele começou a afundar. E então ele clamou: Senhor, salva-me, e o Senhor o salvou. Veja, Pedro não teve medo de nada enquanto ele tinha os olhos no Senhor. E se ele começou a afundar, foi porque ele desviou os olhos do Senhor. Meu amado, mantenha os seus olhos no Senhor. Mantenha a sua fé no Senhor. Continue dependendo do Senhor. E você vai vencer o medo. Porque a fé em Cristo lança fora todo temor, todo medo. Como vencer o medo? A resposta é simples. Faça como diz o salmista. Tenha o Senhor como a tua luz, tenha o Senhor como a tua salvação, tenha o Senhor como aquele que é a fortaleza da tua vida, a força da tua vida. Porque se você tiver o Senhor como tua luz, tua salvação e tua fortaleza, você não temerá nenhuma das dificuldades ao seu redor. Você não será dominado pelo medo em nenhum momento da sua caminhada. Que Deus te abençoe.